Boa tarde a todos os presentes no auditório, boa tarde, componentes da mesa. Eu vou evitar citar nominalmente cada um, porque a gente leva um tempo enorme fazendo isso. Na qualidade de reitor em exercício da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, visto que o reitor está em viagem de trabalho, se encontra no Rio de Janeiro, eu quero saudar a todos aqui que se encontram como anfitrião, desejar àqueles que vieram de fora que tenham uma boa estada no Rio de Janeiro. Para mim é um motivo de grande satisfação por ser uma pessoa da área da saúde, estar aqui participando da abertura do 5º Seminário Nacional do Projeto Integralidade. Todos nós sabemos da relevância dos temas que serão aqui abordados, principalmente quando paramos para analisar a realidade da saúde no Brasil. Eu acho que iniciativas como essa, sem dúvida nenhuma, colaboram no sentido de que possamos caminhar realmente para a consolidação do Sistema Único de Saúde, das ações integrais de saúde, uma meta que ainda, na minha maneira de avaliar, está um pouco distante, mas que, sem dúvida nenhuma, estamos fazendo um esforço de caminhar nesse sentido. Eu não vou me alongar, eu vou devolver a palavra ao mestre de cerimônia para que ele passe a palavra aos demais componentes da mesa. Muito obrigado. Vou dar boa tarde a todos, desejar boas-vindas. E é uma satisfação muito grande a gente conseguir fazer mais um seminário do projeto, onde nós tivemos pelo menos 1.300 inscritos para esse seminário e, curiosamente, representando mais de 20 estados do Brasil, né? A gente tem uma representatividade do ponto de vista nacional e uma representatividade importante do estado do Rio de Janeiro, sobretudo os municípios, né? Que não só a capital. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos e desejar que todos aproveitem com intensidade e expressar aqui a minha gratidão, né? E a felicidade de estar na UERJ promovendo mais esse evento, e a UERJ está liderando esse processo, junto com a Universidade Federal Fluminense e demais instituições. Uma gratidão ao Centro de Informação Tecnológica também. Obrigada. É com muita alegria, como diretor do Instituto e como participante do LAPS, que a gente reinicia mais esse seminário. E eu queria deixar como primeira palavra o agradecimento, à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, essa universidade da qual, com muito orgulho, faço parte, a reitoria, através do Laureia, as subreitorias, a todas as subreitoras, sobretudo a Subreitoria de Extensão e Cultura, através de Georgina, a maravilhosa equipe desse teatro, que nos dá as condições concretas para a realização desse evento, a DINFO, que ajudou enormemente também, superando uma série de dificuldades para a realização a contento desse evento. Agradecer particularmente ao SICT, reiterar o agradecimento que a Rosani já estava sinalizando, numa parceria bastante grande, tanto na cobertura do evento, como num conjunto de ideias ao longo da própria produção, né, da própria realização desse seminário. Agradecer a toda a equipe do LAPS, essa equipe que está com essas camisetas, que todos já estão dizendo que está muito bonita. É uma equipe muito bonita, é um orgulho muito grande poder trabalhar com todos vocês, de várias instituições, do IMS, da Faculdade de Enfermagem da UERJ, da UF, enfim, de uma rede bastante ampla de outras instituições que temos pesquisadores, alunos, enfim, partilhando conosco. O seminário que a gente está começando, ele se propõe a poder conversar sobre, enfim, a construção social da demanda, em 3 temas ou 3 eixos fundamentais no debate de hoje de construção do SUS. A perspectiva do direito, a perspectiva do trabalho em equipe, a perspectiva da participação. E é nesse sentido
que esse seminário é um convite à esperança de que a gente poderá construir a integralidade na vida de cada brasileiro. E que a nossa esperança aqui é que nós saiamos daqui um pouco mais armados, mais instrumentados para seguir essa luta adiante. Obrigado. Estamos muito felizes com a presença de vocês na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e parabenizar o MS por mais essa promoção, por mais esse evento que possibilita a todos nós estar discutindo, principalmente, a democratização do acesso à saúde. Eu acho que todas as estratégias que têm sido utilizadas pelo laboratório, pelo LAPS, têm sido motivo de muita satisfação para todos os profissionais de saúde e autoridades responsáveis na execução da gestão de saúde que se apresenta para a população brasileira. De uma certa maneira, a Abrasco e outros parceiros vêm acompanhando desde os idos de 2002. É efetivamente uma iniciativa que parte do princípio da esperança, como o Rubem coloca, quer dizer, a esperança na mudança, a esperança em resistir para avançar. O contexto é um contexto extremamente árido e complicado, todos nós sabemos disso, mas nós sabemos também que a questão os princípios do Sistema Único de Saúde não são mais princípios de governo, são princípios de Estado, e eu acho que é nessa premissa e com esses princípios, integralidade, universalidade, é que esse seminário se desenha e que o grupo do LAPS se constitui, sob a égide da esperança e da mudança. E nada mais importante do que somar esse espírito de reflexão para avançar com outros parceiros, né? E eu estou vendo aqui desde pessoas que trabalham setorialmente com programas como a AIDS, as doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, com pessoas que trabalham com desenvolvimento comunitário. Do projeto LAPS me parece essencial, quer dizer, ele prima pela questão que é muito cara na saúde pública, a saúde coletiva brasileira. O exercício de transitar entre o direito do indivíduo e o direito do coletivo, quer dizer, essa questão está subjacente, eu creio, à proposta do LAPS, e esse é um desafio para a saúde coletiva brasileira muito caro, muito importante, quer dizer, e eu acho que, só para finalizar, reiterar, então, os parabéns para Rubem, para Rosane e estender para toda a equipe do LAPS e parcerias, e desejar que esses próximos 3 dias sejam dias de intercâmbio, de reflexão e de propostas de sustentação e mudanças. Muito obrigado. Eu trago o cumprimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a figura do Dr. Fausto Pereira dos Santos, nosso diretor-presidente, mas eu tenho uma felicidade muito grande em estar aqui, por 2 motivos. O primeiro motivo é de ordem institucional. A ideia é que a ANS possa participar desse grande encontro de muitas instituições, num esforço de diálogo e de construção conjunta. De divergências, mas de muita boa vontade e muita vontade de acertar. E, por outro lado, individualmente, como pesquisador do LAPS, por ser esse encontro uma celebração de um encontro maior que se dá no nosso cotidiano, onde instituições como a UERJ, a Universidade Federal Fluminense, outras instituições se encontram para cotidianamente discutir, abrir espaço, ampliar relações, apostar no diálogo. É sempre um imenso prazer quando esse teatro abriga a cultura. E o que estamos fazendo aqui é cultura. Eu fiquei muito contente quando eu li, os diversos mesas que vão ter.
E isso eu acho que também é uma característica do Instituto de Medicina Social, que é ver a saúde não como apenas a coisa do remédio, né, do imediatismo, mas a sua saúde como um todo. A gente não precisa do remédio, mas não só do remédio, né? Precisa também de tudo aquilo que não nos leve a tomar o remédio. Então, eu fiquei muito satisfeita quando eu li esse programa que trata de interdisciplinaridade e que trata de diversidade cultural como um meio de se melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu queria, então, antes de encerrar, cumprimentar o professor Rubem e a professora Roseni. Eu estou vendo aqui um belíssimo livro, né, uma capa linda, né? Construção Social da Demanda. Direito à saúde, trabalho em equipe, participação em espaços públicos. Graças a pessoas como eles, essa universidade cresce e caminha. Isso é uma coisa que independe, até certo ponto, da administração central, né? Ela cresce e, às vezes, a administração tem que correr atrás, porque ela tem que procurar atender a demanda em virtude desse crescimento, que cresce graças ao trabalho de pessoas como o Rubem, como a Roseni, como tantos outros que estão aqui, que tocam os seus projetos para frente, buscam recursos, correm atrás, e não fosse isso, essa universidade não seria o que é hoje. Desejo a todos, então, momentos de alegria, né, momentos de enriquecimento, e eu quero, antes de encerrar essa mesa de abertura, lembrar o fato de que aqui haverá, em seguida, uma mesa redonda, direito à saúde e demanda em saúde, liberdade ou necessidade. Né? Eu espero que todos permaneçam, né, para assistir. E boa tarde a todos e declaro encerrada essa mesa de abertura. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e convidamos os convidados da primeira mesa redonda, Direito à Saúde e Demanda em Saúde, Liberdade ou Necessidade. Os expositores dessa mesa são Dr. Humberto Jacques, Procurador-Geral da República. Justamente essa discussão do direito à saúde e demanda em saúde, liberdade ou necessidade, como pergunta, é uma provocação que surgiu desde o início nas minhas discussões com o Rubem, dos dilemas que são postos, né, cotidianamente, daquilo que se entende por demanda de saúde, se configura como direito, e que, ao longo desses 15 anos de Sistema Único de Saúde, e não só sistemas, como princípio de Estado, tem colocado questões absolutamente centrais no que diz respeito ao campo jurídico, social, político e cultural, né? Como a gente escuta essa demanda. Então, eu gostaria de passar a palavra a um espaço de escuta de demanda, né, do professor Humberto Jacques. Para nós é uma honra, é notável, nos toca vir compartilhar angústias, ansiedades e desafios, mas, em especial, anualmente, é o momento em que nós, no Ministério Público, e eu em particular, recebo um sopro de vitalidade. É um encontro muito fértil e muito feliz para nós. E eu queria, então, nesse exato momento, quando abro minha fala, agradecer o convite e, igualmente, agradecer a todos os senhores por virem aqui discutir isso neste espaço tão privilegiado e tão fértil. Hoje, para esta primeira sessão, conversar sobre direito à saúde, demanda em saúde, liberdade ou necessidade. E eu preciso explicar de cara
3 possíveis abordagens para qualquer um dos meus colegas. Logo mais à noite, eu estou com os meus colegas promotores de justiça em saúde, que fazem seu encontro anual, e coincidiu este ano. Não vou poder estar nos 2 mundos ao mesmo tempo. Mas, se eu chegar lá e contar para eles, olha, estive hoje à tarde conversando sobre direito à saúde, demanda à saúde, liberdade ou necessidade, tem vários sentidos que eles receberão para essa fala, que é o modo como nós do direito entendemos essa problemática. E eu preciso trabalhar com esses 3 sentidos e amarrar os 3 para a gente poder ter uma tarde proveitosa na minha conversa com vocês. Eu preciso conseguir mostrar como que nós enxergamos isso. Primeira coisa é o termo demanda. Para os meus colegas, e quanto mais antigos, melhor, demanda é sinônimo de ação judicial. Eu tenho várias demandas, tá? Eu tenho várias ações na justiça. E por que eu pego esse aspecto de demanda como ação na justiça para começar a abrir a nossa conversa aqui? Para nós existe um princípio, e aí integralidade também é um princípio, para nós existe um princípio muito caro, tá? Que diz: nenhuma lesão escapará do exame do Poder Judiciário. Ou seja, as nossas portas têm que estar absolutamente escancaradas a qualquer pessoa que se sinta lesada em qualquer direito que julgue ter. Então, o que é um dos desafios que a gente tem aqui nessa discussão de integralidade, para nós é um princípio capital. Ou seja, qualquer pessoa que se sinta ofendida, que ache que tem um direito, ela tem o direito de a justiça está obrigada a ouvi-la e dar uma resposta. É um outro princípio que diz que o juiz não pode dizer non liquid, não tenho resposta, não há direito, não há justiça. Ele tem que dar uma resposta. Então, e quem diria a justiça dando esse tipo de exemplo? Eu vindo da justiça. Então, isso significa, de um lado, excessos de demandas na justiça, inúmeros problemas do Sistema Único de Saúde caindo na mão de promotores, advogados e juízes, sentenças equivocadas, lobbies desviados do Poder Executivo para o Poder Judiciário. Sim, envolve tudo isso. Mas também envolve, para nós, a ideia de que o cidadão, o cliente, o usuário, a pessoa, o titular do direito, ele proclama a titularidade de um direito e tem condições de ir à justiça reclamá-lo. E a justiça tem que dar alguma resposta, ou sim ou não, mas uma resposta tem que ser dada. É claro que nós pecamos por problemas de acesso, problemas de custos, mas na filosofia da ordenação, da atividade profissional judicial do direito, existem esses 2 pilares. Nada pode escapar ao exame do Poder Judiciário, uma integralidade judicial, na lógica das demandas, e há de ser dada uma resposta. Sem resposta não pode ficar. Talvez a gente possa fazer críticas como a demora para vir a resposta, são outras patologias nossas lá, mas enquanto princípio existe essa integralidade de lá. E eu gosto da noção de demanda enquanto ação para lá por causa disso, porque a noção de demanda enquanto ação, enquanto busca na justiça, tem lá para nós uma tradução de integralidade, no sentido de que é o cidadão, é ele que é o demandante que diz o que quer, e a justiça tem a obrigação de dar uma resposta. Lastimavelmente, não é isso que acontece sempre em outros setores, em outros campos, inclusive na noção de academia. Igualmente, o outro pedaço, subtítulo nosso aqui, liberdade ou necessidade. E aí eu também vou trabalhar com os 2 para poder explicar que tipo de impasse hoje à noite os meus colegas vão me devolver quando eu narrar essa nossa fértil conversa. Primeiro, a noção de liberdade é caríssima para todo mundo que trabalha no direito. Até mesmo uma das melhores definições de direito é regulação social da liberdade. A liberdade é a matéria-prima do direito. E aí, então, ir demandar, pleitear, buscar, reclamar um direito seu é algo que se espera de todo mundo. Desde Roma se diz, comecei a falar latim, o direito não socorre aos que dormem. Dormientibus non socorrent ius, desde que o direito é direito, desde Roma se diz isso. Então, não só é uma liberdade pleitear, como é um direito e um dever. Se você não brigar pelo que é seu, ninguém por ele brigará. Então, assuma esta titularidade. E a noção da necessidade, que para nós é extremamente forte,
ao ponto da jurisdição de equidade, que é um sistema paralelo de jurisdição que existe mais nos Estados Unidos, tem um outro lema que diz necessity has no law. Na necessidade, não há direito. Ou seja, no estado de necessidade, no limite da emergência, do precário, aí já não há nem mais como se falar. Existe um mínimo, que é a atenção às necessidades básicas, que sem esse mínimo atendido, você não consegue nem ter ordem, nem exercício de regulação de liberdade. Então, saber que algo é um direito significa dizer que o sistema jurídico ampara, mas que ele é, antes de mais nada, uma pretensão veiculada pelas pessoas, socialmente aceita e legítima e, por consequência, exigível. Então, não há direito sem liberdade, e a construção de direitos é uma atividade individual, coletiva e social. Próximo passo, saúde é um completo estado de bem-estar. Então, estamos encostando em um direito que envolve uma completude. Não estou falando de um direito que seja parcial, segmentado, ou que se possa reduzir a uma única prestação. Não, eu tenho um direito gerado, com uma lógica central de completude. Ou, se quisermos trabalhar por outro lado, algo infinito. Porque nunca estará completo, sempre terá algo mais a se reclamar, especialmente se a gente lembra que esse direito é um construído pelos sujeitos. Todos os sujeitos constroem os seus direitos. E, mais ainda, eu tenho, então, um direito que é uma regulação social de liberdade, cujo conteúdo aqui é um objeto que envolve completo estado de bem-estar, ou seja, ele é largo, é de um horizonte grande para ser implementado. E terceiro fato para nós muito caro, esse direito não é um direito do consumidor, não é um direito de um contrato, não é um direito de uma obrigação comercial. Esse é um direito de um cidadão. Os direitos da saúde são direitos de cidadania e o traço marcante da cidadania é justamente a condição de construtora de direitos, o que é a cidadania ativa, o que transforma os sujeitos coletivos em criadores de direitos. E o direito à saúde não só é um direito individual, eu consigo ter momentos individuais sanitários, uma criança recebendo uma dose de vacina, mas a gente sabe que o direito à saúde tem uma dimensão coletiva. Quando o direito é de todos, diz a Constituição, é que ou todos têm ou ninguém terá. E aí, então, agora eu tenho não só um direito ligado à liberdade, um direito de conteúdo que envolve completude, um direito que é de cidadãos, mas também é um direito que é de cunho coletivo, que é absolutamente de todos. E a gente esquece que existe um processo de crescimento que a qualidade das demandas que chegam ao direito faz o direito progredir, e o progresso do direito deve implicar na melhoria das demandas que a ele chegam. Por isso que eu fico angustiado que eu estou aqui conversando com o pessoal da demanda e logo lá em Palmas conversando com os meus colegas da Justiça, e a gente tinha que estar juntos, vendo o que um pode alargar no outro para o sucesso desse diálogo entre direito e saúde. Porque a gente crê que esse espaço da saúde, essa noção sanitária, não é apenas a construção do direito à saúde, mas é a construção de todos os direitos, é a construção de toda a cidadania, é a construção de um Estado democrático de direito. Quero agradecer o convite, pessoalmente a você e a Ana Paula Gujor, que me repassaram esse convite, e dizer que eu vou abordar, claro, as pessoas que me conhecem sabem da minha inserção, eu estou mais ligado à questão da área da saúde mental, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial. Vou procurar abordar essa discussão a partir dessa ótica, desse tipo de questões aqui. Até porque eu, no meu entendimento, fiz um roteiro de questões, também pretendo conseguir dar conta em 20 minutos, senão nós vamos ter tempo para discutir. Alguns aspectos que eu considero que nós estamos num momento absolutamente importante que eles sejam discutidos, sejam debatidos. Então, eu vou abordar esse tema a partir de dois aspectos centrais. Um, em relação à questão do conceito
que está sendo desenvolvido, tanto no sentido teórico quanto no sentido das práticas desenvolvidas, de reforma psiquiátrica enquanto processo de desinstitucionalização, né? Enquanto um processo que vem dentro de uma mudança, de um projeto de mudança, não apenas de modelo assistencial. E outro aspecto relacionado à Lei 10.216, que nós tivemos uma mesa algum tempo atrás, aqui na Fiocruz, com Humberto Jacques, a Lei 10.216 de 2001, que é denominada de Lei da Reforma Psiquiátrica, né, que vai ser o segundo ponto que eu vou debater. Então, primeiro, em relação à reforma psiquiátrica, ao conceito e à prática desenvolvida de reforma psiquiátrica, desde o início desse debate aqui no Brasil, nós temos, claro, uma importância muito grande da mudança do modelo assistencial. Quer dizer, o que chama a atenção em relação à assistência psiquiátrica é um modelo assistencial muito desenvolvido a partir de manicômios, né, dos hospitais psiquiátricos, que, politicamente, o movimento social brasileiro decidiu denominar de manicômio, casa de louco, genericamente, inclusive chamar a atenção da proximidade enquanto institucional, enquanto permeia tanto o manicômio psiquiátrico, hospital geral de psiquiatria, quanto o manicômio judiciário, para chamar a atenção de que todo hospital psiquiátrico, num certo sentido, ele é judiciário, porque ele parte do princípio que a pessoa que é ali internada, ela é incapaz de exercer a sua cidadania, a sua vontade de escolha e de liberdade, por isso a internação psiquiátrica, seja jurídica ou não, ela é um certo tipo de interdição, né? Enquanto alguém que é identificado como um não sujeito, como alguém que perdeu a razão, que perdeu a capacidade de contratualidade, de negociação, ela perde a visibilidade social. Então, por isso, as instituições psiquiátricas são absolutamente cruéis, né? Exercem não só a violência da segregação, como a violência de todo um processo cotidiano que Goffman nos mostrou inicialmente como um termo de mortificação do eu, né, de deshistorização e tudo mais, que é um processo muito violento para as pessoas que estão institucionalizadas. Perde o contato com o mundo, a noção de tempo, perde os projetos sociais e tudo mais. É evidente que uma instituição com essas características, ela tem que ser objeto de luta, de enfrentamento. Por outro lado, o que eu trouxe como discussão, que eu acho que é importante que nós possamos discutir, é que, na medida em que o modelo manicomial ele é muito forte, muito violento, ele chama a atenção desse significado que ele tem, se está correndo risco, nós estamos sentindo uma tendência a reduzir o processo de reforma psiquiátrica ao processo de transformação do modelo assistencial, ou seja, de fechamento de hospitais e abertura de novos serviços, de novas estratégias de cuidado. E a ideia de reforma psiquiátrica, enquanto processo de desinstitucionalização, nasce na experiência italiana, principalmente, que foi a experiência que inspirou de maneira muito vigorosa, muito nítida e explícita o processo de reforma psiquiátrica, que é a ideia de processo social complexo, né? Eu vou retirar aqui das palavras de Franco Rotelli, num livro publicado aqui no Brasil, em 1990, chamado Desinstitucionalização. O que significa reforma psiquiátrica como processo social complexo? Primeiro, a possibilidade de mobilizar como atores os sujeitos sociais envolvidos em todos os momentos e aspectos do processo. Foi uma inovação a questão de introduzir tanto o usuário, né, que no nosso caso considerado louco, o incapaz, o perigoso, o irresponsável civil, né, de acordo com o Código Civil, o inimputável, na discussão do seu próprio projeto de tratamento, na sua condição de vida, na construção dos serviços, na construção das práticas terapêuticas, no envolvimento de todas as etapas. E também os familiares, por exemplo, e toda a sociedade.
Então, isso é um dos pontos fundamentais, a questão do envolvimento, né, de mobilização dos atores como sujeitos sociais, né, que estão envolvidos nesse processo. Segundo, procurar transformar as relações de poder entre os usuários e instituições. É um dos aspectos centrais, a questão da relação de poder que caracteriza nas instituições totalitárias, nas instituições fechadas, o domínio de um determinado segmento institucional sobre outro. Terceiro, buscar produzir estruturas, estratégias e dispositivos de assistência, de cuidado e sociais de inclusão e participação que substituam inteiramente a internação psiquiátrica em hospitais especializados e que essas estratégias, essas estruturas nascem da desmontagem e reconversão dos recursos materiais e humanos que ali estavam depositados. Disso, o que nós depreendemos? A necessidade de discussão dos conceitos fundantes da psiquiatria e do enfrentamento da discussão do conceito de doença. É como se nós estivéssemos reorganizando o modelo assistencial, humanizando, introduzindo novas formas de cuidado, de escuta, de captar a demanda, mas continuando a lidar com a ideia básica e fundante da psiquiatria, que é a ideia de doença, e doença enquanto desrazão, doença enquanto incapacidade de discernimento, de juízo, de escolha e de subjetividade. Por outro lado, no sentido de toda a discussão, é claro que integralidade não se reduz a isso. Inclusive, quando estava entrando, me fizeram uma pergunta: o que é integralidade? Eu respondi só isso, por enquanto. É lidar com o sujeito, não com a doença. Né? Eu acho que é também no sentido preocupante de todo o sistema que nós estamos construindo com os princípios do SUS, a organização, agora, a discussão de políticas a partir de modelos de serviço ou de tipos de serviço, como os paulistas chamam de equipamentos. Então, eu vou discutir o centro de saúde, reúne os centros de saúde do país. Eu vou discutir os CAPs, reúne os CAPs. Vou discutir o hospital, reúne o hospital, que, aliás, teve encontro também de hospital. Um dos aspectos inovadores do SUS, de todo esse processo que nós construímos a partir da 8ª conferência, foi a integração já na formulação dos problemas e das soluções e da formulação da política, de reunir os vários atores sociais ligados aos vários serviços e às várias óticas de visão. Uns são técnicos, outros são os familiares, outros são usuários, outros são representantes de outras instituições do direito, da igreja, dos partidos, etc., envolvidos na construção da política. O último ponto, Zeni, é o da questão da lei, né? A Lei 10.216. Nós ficamos nesse país por 12 anos discutindo e lutando para a aprovação de um projeto de lei, o projeto de lei 3657 de 89, muito importante, do deputado Paulo Delgado. Esse projeto é importante pelo seu teor, pela militância, e importante porque ele nasceu a partir de uma experiência revolucionária que nós tivemos no Brasil, infelizmente muito pouco registrada, que foi a experiência na cidade de Santos, com a Thelma e o Davi Capistrano, que fecharam o manicômio, fecharam o hospital, e pela primeira vez nesse país não se saiu com a proposta de humanizar o hospício, e mais sim de substituir aquele modelo e criar aquilo que para nós era uma utopia. Uma rede de cooperativas, associações, trabalho, saúde mental, estava onde? Só no serviço de saúde mental? Não, está lá no serviço de saúde da mulher, na criança, no programa de população de rua, lá com crianças abandonadas, lá com as prostitutas do cais, lá no programa de AIDS, estava em todo o local. E uma rede de serviço, de cuidado, de revolucionária. A experiência como toda é relatada num livro, Contra a Maré, à Beira-Mar, da Florianita Braga, né? Mas a de saúde mental, que eu falei assim, que é muita pena que não tenha tanta coisa escrita. A partir dessa experiência, né, foi possível demonstrar que o que nós falamos como utopia, lidar de maneira diferente com as pessoas com sofrimento mental, integrá-las à sociedade, produzir forma de sociabilidade, de subjetividade inovadoras, era prática ali visível, era provável, era comprovável, né? Então, daí saiu essa lei. Lutamos por essa lei por 12 anos, e essa lei não foi aprovada. Isso é importante ficar claro.
Nós falamos, a lei foi aprovada com alterações, a lei Paulo Delgado foi rejeitada, foi aprovada no lugar dela, foi substitutivo do senador Sebastião Rocha, e essa lei, ela retira um dos pontos fundamentais, que era a extinção do modelo manicomial e sua substituição. Em contrapartida, essa lei aprovada, ela criou um instrumento de acompanhamento que é, quando a internação é involuntária, ela deve ser comunicada ao Ministério Público no prazo de 72 horas. Então, como eu falei que eu estou encerrando, eu vou só marcar os pontos. Primeiro, há um problema evidente, operacional, grave, o que é voluntário, o que é involuntário. Nós fizemos uma pesquisa, desenvolvemos uma pesquisa na Fiocruz, e descobrimos o seguinte: voluntário é quando o paciente concorda voluntariamente. Involuntária é quando ele não concorda. Aí ele é internado involuntariamente. Se ele concorda, é considerado que ele tem capacidade de discernimento, mesmo na crise, de entender e julgar e assinar que ele quer ser internado. Se ele não concorda, ele não tem essa capacidade de julgar. Então, ele é internado. Então, dos pontos, eu acho, do direito, da demanda, as pessoas não são escutadas, não são ouvidas, não são tratadas, e continuou a lei aprovada a manter o mesmo tipo de modelo assistencial de tomada de decisão. Que a gente possa iniciar um amplo debate no campo da saúde mental para que possamos discutir essa lei, né, o que ela trouxe ou não de benefícios e que, se for o caso, retomarmos o ponto central do projeto de lei Paulo Delgado rejeitado, que é a extinção do modelo manicomial no país. Obrigado a você, desculpe ter vazado. Quando recebi o convite, vi o tema da palestra, né, liberdade ou necessidade, eu fiquei um pouco impactado, sem saber exatamente o que eu ia falar. Mas depois eu avaliei, até porque já fiz essa apresentação outras vezes aqui no IMS, eu avaliei que essa questão do acesso, a luta pelo acesso aos medicamentos da AIDS, os antirretrovirais aqui no Brasil, eles podem trazer algumas reflexões para que a gente pense essa questão de liberdade ou necessidade no campo da saúde. Quer dizer, os medicamentos, eles atendem apenas a uma demanda ou até que ponto eles têm a ver também com a questão da liberdade, né? Então, eu vou trazer isso quase como um estudo de caso, vou trazer em ordem meio cronológica como é que o acesso a medicamentos se torna numa questão política, quer dizer, eu vou falar desde a perspectiva de movimento social, desde a ONG, que é onde eu trabalho, eu não sou um expert no tema de propriedade intelectual, falo enquanto ativista, enquanto militante nessa questão, e ver como ela se transforma mesmo, como é que nós vamos conseguindo atender, na medida do possível, a essa demanda, né, a uma necessidade dos pacientes, vamos dizer assim, da população brasileira que necessita desses medicamentos, mas pensando também em que isso tem a ver com liberdade, né, com o conceito de liberdade. Então, a primeira, por favor. Aí, passar bem rápido, preliminarmente, acho que é importante a gente pensar que temos aproximadamente 40 milhões de pessoas vivendo com AIDS no mundo, sendo que pouco mais de 500 mil pessoas, sendo que 150 mil estão no Brasil. Essas pessoas têm acesso a tratamento antirretroviral no mundo, né? Existe, apesar de que a AIDS durante muito tempo foi tratada como uma doença fatal, hoje em dia a AIDS é uma doença tratável, existe tratamento para o HIV, ainda que apenas uma minoria tenha acesso, no mundo, tenha acesso a esses medicamentos. E o que é necessário para ampliarmos o acesso da população antirretroviral, da população mundial aos antirretrovirais, e quais interesses estão em jogo para que essa demanda não seja atingida nesse momento, né? Eu acho que aqui no Brasil nós temos algumas lições, e aí acho que a gente junto pode discutir aqui quais seriam elas, né? Então, acho que em 1980, entre 80 e 81, lá no comecinho dos anos 80, a gente tem o registro do primeiro caso de AIDS no Brasil.
Ainda em 88, né, nessa década, nós assistimos a formação das primeiras ONGs AIDS no Brasil e o nascimento do movimento social de AIDS no país. Temos um marco importante ali, que é a Assembleia Nacional Constituinte, né, e que resulta com a Constituição de 88, onde é dito que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Quer dizer, isso é fundamental para a gente entender, é um passo fundamental para que a gente tenha conseguido o acesso aos medicamentos. Em 90, acontece entra em vigor a Lei Orgânica da Saúde, né, com a regulação do SUS. E em 91, já naquela época, o início da distribuição gratuita do AZT na rede pública de saúde. E em 93, o início da produção nacional de antirretrovirais. Quer dizer, isso só para mostrar a vocês que a questão dos medicamentos, o Brasil, desde o início, quer dizer, o AZT descoberto, entra em uso entre 87 e 88 nos Estados Unidos, e já em 91 nós começamos a distribuição aqui, mostrando um pouco, em 93, a produção dele enquanto genérico no Brasil, mostrando um pioneirismo do Brasil nessa questão do acesso ao medicamento. No seguinte... na década de 90, né, enquanto lá na década de 80, como a gente viu, toda uma movimentação em torno da redemocratização do país, né, e o estabelecimento, a tentativa de alcançar uma cultura mais democrática. Nos anos 90, nós assistimos um avanço do que a gente chama o neoliberalismo, da globalização, né, de todas essas transformações na economia, que vem em cima de uma filosofia neoliberal, né? E acho que um grande marco naquela década é a criação, em 1995, após a rodada Uruguai, da Organização Mundial de Comércio, né? E nessa criação da OMC é acordado entre os países membros o que a gente chama de TRIPS, que é o Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio. Quer dizer, os países signatários assinam esse acordo, que passaria, por sua vez, a regulamentar, a pautar as leis nacionais de propriedade intelectual dos países membros da OMC, sendo que, para ser membro da OMC, os países devem assinar o TRIPS, né, e concordar com o que ali está escrito. Por outro lado, em pleno força, vamos dizer assim, dessa época de neoliberal, nós temos a promulgação da Lei Brasileira de Patentes, né? Quer dizer, o Brasil, tão logo assina o TRIPS, nós, apesar de que a OMC daria ao país até 10 anos para que nós fizéssemos a nossa lei de patente adequada ao TRIPS, o Brasil, por pressão norte-americana, por pressão das indústrias internacionais, nem bem passado um ano, nós já assinamos uma lei, né, dentro daqueles princípios do comércio internacional. Isso significou um golpe bastante grande, porque, como vocês viram na transparência anterior, em 90, até nós já tínhamos, inclusive, começado a fabricar os medicamentos como genéricos lá no ano 93. Quer dizer, e a partir do TRIPS, quer dizer, da nossa lei de patentes, todos os medicamentos que viessem depois do ano, ou seja, do ano 96, já não poderiam ser mais fabricados como genérico. Quer dizer, então, todos os medicamentos antes de 96, descobertos e registrados, era possível o Brasil fabricá-los enquanto genéricos. E, a partir de 96, isso passa a ser proibido, né? Quer dizer, o Brasil passa a reconhecer as patentes para produtos e processos farmacêuticos e respeitando, né, o monopólio de quem o registrava, de quem o descobria, que, no caso, a indústria farmacêutica internacional. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, segundo o TRIPS, a nossa lei de patentes, essa patente vale por 20 anos, ou seja, o detentor, o dono da patente, tem um monopólio de 20 anos sobre a produção e a comercialização daquele produto fármaco, né? Mas, por outro lado, em 96,
frente à forte demanda, à mobilização da sociedade civil, a uma série de ações impetradas por pessoas soropositivas, nós começamos pedindo, exigindo o cumprimento daquele dispositivo, daquele artigo da Constituição que garante que dizia que a saúde é de todos, um direito de todos e um dever do Estado. As pessoas soropositivas invocam essa Constituição e conseguem pedir demandar o medicamento, e por conta do aumento desse número de ações e de uma pressão sobre o legislativo, o ex-presidente Sarney faz um projeto de lei, essa lei é aprovada em outubro de 96, que é a 9313, que efetivamente passa a regulamentar e a distribuição universal de antirretrovirais aqui no Brasil. É a seguinte. Frente a esse contexto tão adverso, por um lado, a gente tendo uma lei que regulamenta e obriga o Estado a distribuir os medicamentos de forma universal, dentro daqueles princípios do SUS. Por outro lado, aquele contexto neoliberal com tanta pressão sobre, praticamente parando a capacidade do Brasil de produção de genéricos, Nós temos ainda a nossa lei de genéricos promulgada ali na segunda metade em 99, principalmente regulamentando a questão de bioqualidade, bioequivalência dos medicamentos. Foi uma reação, uma vitória nossa. Também o acontecimento da 52ª Assembleia da OMS, que tenta propor a revisão daqueles acordos internacionais, inclusive do TRIPS, na tentativa de salvaguardar o acesso a medicamentos essenciais. Naquele ano, por conta de pressão da sociedade civil também, conseguimos um decreto presidencial, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que define os casos de interesse nacional e de interesse público, a fim de prover as licenças compulsórias para os produtos patenteados. Então, nós aqui temos algo bastante interessante, é que na lei de patentes nós conseguimos algumas salvaguardas, ou seja, que inclusive eram previstas no TRIPS e que nós conseguimos incluir, que que o Brasil, caso haja uma emergência nacional, caso haja interesse público, caso haja abuso e o Brasil considere importante, nós poderíamos pedir uma licença, exigir uma licença compulsória de um determinado medicamento de forma a produzi-lo como genérico e atender à demanda nacional. Isso foi importante também colocar isso na nossa lei como de forma a salvaguardar minimamente alguns interesses nacionais. A seguinte, por favor. Em 2001, assistimos no mundo, tanto aqui no Brasil como outros países em desenvolvimento, quase que uma guerra nessa questão das patentes. Os países, assim como o Brasil, a África do Sul, a Tailândia, a Malásia, são países que, de alguma maneira, tentam reagir, países com alguma capacidade de produção interna de medicamentos, tentam reagir às pressões e aos limites impostos pelo TRIPS. Naquele ano, os Estados Unidos colocam um painel, processa o Brasil dentro da OMC por causa da produção de genéricos, eles queriam até que nós não fabricássemos mais os genéricos anteriores à lei de 96. Por outro lado, o Brasil ganha essa contenda dentro da OMC e podemos continuar fabricando os genéricos, justamente invocando aquelas salvaguardas que eu falei anteriormente. Naquele mesmo ano, começa a ameaça do Brasil de quebrar a patente dos antirretrovirais, inclusive, a princípio, esses dois medicamentos, o Neofinavir e o Efavirenz, que foram medicamentos registrados depois de 96 e produzidos e protegidos pela lei de patentes e que já custavam bastante caros, então até hoje a gente ainda não conseguiu, a gente vai ver isso mais adiante.
Por outro lado, lá na África do Sul, 39 companhias farmacêuticas ligadas a laboratórios internacionais processam o governo da África do Sul para impedir que o governo daquele país importasse de outros países que produzissem antirretrovirais genéricos, que a África do Sul pudesse fazê-lo, né? A Índia e a China, por exemplo, são países que produzem os antirretrovirais como genéricos e podem exportá-los, até porque até aquele momento eles não... A Índia e a China, somente agora, esse ano, é que estão, 10 anos depois da OMC, é que estão fazendo as suas leis de patente, né, de acordo com o TRIPS, ou seja, eles ganharam 10 anos na nossa frente. Então, alguns países, como a África do Sul e, inclusive, o próprio Brasil, podiam comprar medicamentos, fazer a importação paralela desses medicamentos, ainda que haja uma pressão crescente da indústria farmacêutica para que isso não mais aconteça, o que não vai mais acontecer mesmo depois de 95, depois agora desse ano de 2005. Em 2001, a gente tem algumas reações. Quer dizer, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas declara que os remédios essenciais são um direito humano, quer dizer, inclusive os antirretrovirais são incluídos como remédios essenciais. Acontece a Assembleia Extraordinária das Nações Unidas em AIDS, com o lançamento de um fundo global dos países para AIDS, malária e tuberculose, inclusive com verbas para a compra de medicamentos antirretrovirais para tentar atender um pouco as demandas dos países em desenvolvimento. Acontece a 4ª Conferência Ministerial da Organização Mundial de Comércio, onde lá é decidido, depois de muita batalha, muita pressão da sociedade civil, que o acordo do TRIPS eles não deve prevalecer sobre as questões relativas à saúde pública das nações. Quer dizer, a saúde pública deveria prevalecer sobre os interesses comerciais. Quer dizer, a declaração de Doha atualmente se encontra bastante ameaçada por conta das pressões dos países desenvolvidos, e até agora nenhum país em desenvolvimento conseguiu usar as prerrogativas e as vantagens dessa lei, né, para vocês verem a batalha que isso é no mundo. Seguinte, quer dizer, entre 2003, 2004 e 2005, a gente ainda espera a solução, né? Nesses últimos 2 anos e meio, continuam as negociações do Brasil com os laboratórios para tentar reduzir o preço dos antirretrovirais, né? Começamos a assistir uma crise no abastecimento dos medicamentos, né? Nós que fomos apontados como exemplo para o mundo de enfrentamento e controle da epidemia de HIV/AIDS, começamos, justamente por causa dos medicamentos, começamos a assistir uma série de crises, né, no abastecimento desses medicamentos, e em março há uma nova ameaça do governo para a quebra de patentes ou fazer o licenciamento compulsório tanto do Efavirenz, que já foi naquela época de 2001, como de mais 2 novos medicamentos, que é o Tenofovir e o Caletra, né? Mas, ao mesmo tempo, toda uma ameaça de retaliações por conta do governo americano e da União Europeia, que, se caso o Brasil faça o licenciamento compulsório desses medicamentos, nós perderíamos algumas alíquotas e vantagens na exportação de alguns produtos brasileiros para aqueles países. Seguinte. Quer dizer, no cenário atual, nós temos 16 antirretrovirais que são distribuídos gratuitamente na rede pública de saúde. Os laboratórios nacionais produzem 7 desses medicamentos, quer dizer, são medicamentos antes da lei de 96, né? E mas atualmente, por exemplo, 4 desses medicamentos patenteados, inclusive aqueles que eu nomeei anteriormente, eles já ocupam quase que 80% do orçamento para esses medicamentos. Ou seja, o Brasil começa a ficar estrangulado sem conseguir fundos e dinheiro para comprar esses novos medicamentos, que são medicamentos de marca, né, protegidos pelas patentes e com preços astronômicos, né? Por exemplo, só o Tenofovir custa cada comprimido $7 aqui no Brasil, e nós já temos 5.000 pacientes necessitando desses medicamentos.
Quer dizer, em total, temos 154 mil pacientes em tratamento para AIDS. Cada vez mais, o número crescente desses pacientes necessita de medicamentos novos, porque os mais antigos, as pessoas vão fazendo resistências a eles, né, levando a um estrangulamento aqui na questão do programa. No mundo, 3 milhões de pessoas ainda morrem por ano em função da AIDS e justamente por falta dos medicamentos, né? E vemos, paradoxalmente, os acordos de livre comércio, que, por um lado, apregoam a liberdade de comércio entre as nações, mas, por outro lado, restringem cada vez mais o comércio, por exemplo, no caso de medicamentos, e impõem restrições aos direitos dos países de produzirem também os medicamentos. Quer dizer, ampliando cada vez mais a divisão do mundo entre aqueles países que produzem, ou seja, os países desenvolvidos, e os países que consomem, os países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos, vamos dizer assim. Até o presente momento, o governo brasileiro não quebrou a patente de nenhum medicamento, né? E a gente se pergunta por que não. Acho que apontamos algumas razões. Acho que a última, quer dizer, quem se beneficia de patentes, o uso do sistema de patentes pela Big Pharma, né, que seriam as companhias farmacêuticas internacionais, tem um impacto significativo na capacidade brasileira de comprar antirretrovirais, quer dizer, por causa do alto preço, e de outras drogas patenteadas. O sistema de propriedade intelectual e o monopólio não permitem a transferência de tecnologia e nem promovem o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, do país na produção de medicamentos. O lobby ainda da Big Pharma sobre o Congresso Nacional, sobre a imprensa e sobre a opinião pública é extremamente poderoso e, frequentemente, nós vemos nos jornais jornalistas e médicos, cientistas, inclusive, colocando que fazer licenciamento compulsório seria quase que o mesmo que pirataria, né, que copiar medicamentos. E não é, nós estamos falando de transferência de tecnologia e desenvolvimento. Uma coisa é produzir um medicamento genérico, outra coisa é produzir disco pirata para vender lá na rua uruguaiana. Tá? Agora, a última, sem dúvida, que é articulação em rede. A próxima, por favor, só para terminar. Quer dizer, o que teria a ver com necessidade e liberdade, né? Acho que a gente já aponta aqui algumas questões e paradoxos. Quer dizer, o acesso aos medicamentos ele não diz respeito apenas a atender às demandas e necessidades, mas também é uma questão de liberdade individual e coletiva. Quer dizer, as pessoas soropositivas precisam do medicamento para viver, mas também precisam para serem livres. Livres no sentido de ampliar a sua capacidade de escolhas no mundo. Quer dizer, sem o medicamento, essa liberdade ela fica completamente restringida. A liberdade de participação, a liberdade de escolha, tanto a nível individual como coletivo. Quer dizer, se eu tomo um medicamento e eu me beneficio com ele, eu tenho capacidade de escolher entre poder trabalhar, que tipos de trabalho, inclusive que tipos de medicamentos, que tipos de terapias, enfim, de levar a vida como... Então, quer dizer, a questão do medicamento ela não é apenas restrição. Também ampliar as possibilidades de escolha, né, as liberdades do usuário. O acesso universal aos medicamentos também é uma oportunidade de participação e de inclusão social, quer dizer, para muitas pessoas. E as licenças compulsórias de antirretrovirais são, atualmente, a única forma de sustentar a política de medicamentos para AIDS e de promover a transferência tecnológica no setor farmacêutico, né, de ampliar nossa capacidade e liberdade de pesquisa e desenvolvimento e de produção e comercialização. Tá? Obrigado. Queria dizer que é um enorme prazer estar nessa mesa com os colegas que falaram antes de mim, que me ajudam e me atrapalham, de um certo modo, porque depois de ouvir vocês, né, eu tenho várias outras ideias que não estão aqui no meu roteiro inicial, algumas que estavam também já ficam complicadas. Além disso, é muito interessante, porque tanto a fala do Paulo quanto do Veriano tocam em duas questões que, para mim, foram questões muito importantes, né, do ponto de vista da reflexão que eu fiz na área das ciências sociais, uma que foi o manicômio judiciário do Rio de Janeiro e toda a questão da saúde mental, e depois disso o trabalho que eu fiz sobre as políticas brasileiras em relação à sífilis e as doenças
sexualmente transmissíveis, que a época que o meu trabalho, o período que eu analisei, que era até a Segunda Guerra, se chamava de doenças venéreas, né? Então, de fato, a gente, nessa mesa, tem essas duas experiências no pós-Segunda Guerra, né, no Brasil. Quando eu recebi o convite, também li esse título, Liberdade, aliás, a segunda parte, Liberdade e Necessidade, também fiquei bastante intrigado, e como vocês verão, eu acabei desenvolvendo numa direção um pouco diferente da dos meus colegas aqui da mesa. Eu fiz um texto que eu não vou ler, eu vou apenas descrever. Eu comecei a pensar essa questão, tentando refazer um certo horizonte histórico em relação ao qual, e de um certo modo, sobre o qual essa discussão faz sentido atualmente, né? É um horizonte histórico que começa a mudar mais profundamente no pós-Segunda Guerra, com a Declaração dos Direitos Universais do Homem, mas que também, enfim, mas que é um processo longo, obviamente, ele continua em tensão mesmo atualmente, né? E nesse horizonte histórico, nesse momento que vai do final do século XIX até o pós-Segunda Guerra, a gente não pode falar em momento nenhum de direito dos doentes, né? Eu trabalhei longamente em relação à luta contra a sífilis, né, contra as doenças sexualmente transmissíveis, que tocava, obviamente, na luta contra a tuberculose, não é, na questão da saúde mental, de outras doenças infecciosas, e o panorama, como todo mundo conhece, era um panorama em que o Estado, a nação, a raça, a espécie tinha direitos, né? Os doentes, eles tinham obrigações, né? Obrigações de se manterem não infectantes, obrigação de se tratarem em relação aos outros, né? Essa era que, pegando uma expressão do Foucault, a gente podia chamar de era da defesa social, né? Tudo acontecia em nome da defesa desses entes transcendentais, né? A raça, a sociedade, a espécie, né? É interessante porque nesse momento, nesse horizonte, nesse momento anterior, o que eu via era uma espécie de homologia entre uma forma de compreensão da doença e uma certa política em relação aos doentes, né? Então, no mesmo momento em que a bacteriologia estava preocupada em localizar, né, e neutralizar o micro-organismo dentro do corpo individual, né, um micro-organismo que era concebido como um invasor externo, né, as políticas públicas faziam o mesmo com os doentes, né? A ideia era localizar o doente no corpo social e isolá-lo, né? No caso de doenças infecciosas, havia uma espécie de isolamento sincrônico, né? Era o confinamento no caso da tuberculose, no caso da lepra, o mais absurdo, draconiano possível. No caso das doenças hereditárias ou degenerativas, você tinha um duplo isolamento, né? Um isolamento sincrônico através da internação, enfim, né? E uma espécie de isolamento diacrônico através da esterilização, né? Isso aconteceu muito na área da saúde mental, né? Então, você tinha políticas que esterilizaram em massa doentes mentais, chamados doentes mentais à época, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, em vários países do mundo. Então, você tinha uma espécie, nesses casos, de duplo isolamento, no caso das doenças venéreas e da sífilis, especificamente, em que o Brasil primou por uma política liberal, né? O Brasil, a partir da década de 20, construiu um modelo, um programa nacional de combate à sífilis, que na época não tinha esse nome, mas era mais ou menos isso. Era a Inspetoria de Luta contra as lepra e as doenças venéreas. E ele constrói uma política, um tipo de ação que vai ser considerada uma das mais avançadas do mundo, vai ter uma repercussão em outros países bastante grande, muito parecida com o que acontece, inclusive, com a AIDS hoje. Muito engraçado esse paralelismo, né?
e era bastante liberal. Você não tinha tratamento compulsório, como se tinha no caso de outras doenças, você não tinha teste obrigatório, imposto, você não tinha nem a notificação compulsória da doença. Agora, era muito interessante, porque toda a justificativa médica para isso não era, nem de longe, algo que tivesse a ver com direito, né, ou com o direito dos doentes. A ideia era centrada no fato de que as doenças sexualmente transmissíveis podiam ser ocultadas, né, elas podiam não aparecer publicamente. Então, se o Estado fizesse uma política que, em outros casos, se julgava ser a mais adequada, ou seja, ameaçasse os contaminados, eles podiam desaparecer, né? Então, por isso, por uma razão simplesmente estratégica, né, não se tomou nenhuma dessas medidas mais constrangedoras em relação aos doentes, né? Então, eu acho interessante, quer dizer, de fato, eu acho que é contra esse pano de fundo que a gente atua e pensa a partir de um determinado momento nas várias áreas, né? Essa que é um pouco o nosso horizonte histórico e um pouco também o grande fantasma, né? O grande outro contra o qual a gente se coloca, que é esse momento em que os doentes são reduzidos a uma condição não só de não cidadãos, mas de não humanos, num certo sentido, né? De um certo modo, eu queria trazer esse pano de fundo para pensar com vocês, começar a discutir um pouco o estatuto dessa transformação. Primeiro, houve uma transformação, eu acredito que houve, mas em que sentido ela opera? Por isso, eu acho legal, quando eu ouço o Paulo, um pouco trazendo também essas preocupações, né? Quer dizer, houve uma reforma, mas como é que ela está agora, né? As reformas, as leis são aprovadas de um certo modo, elas têm conteúdos positivos, mas isso é um plano muito, muito singular da realidade, né? O outro é como essas leis são aplicadas, né? Em que contextos elas são aplicadas. Eu acho que essa é a questão e talvez seja o momento, eu não sei o que vocês acham, de pensar um pouco nessa transformação. Num certo momento, quando eu estudei a sífilis, e foi um período que, simultaneamente, a questão da AIDS estava se desenvolvendo, eu acreditei que que a questão da emergência dos direitos, né, dos direitos dos doentes, ela iria significar uma ruptura profunda em relação a esse antigo modelo, né? Eu achava, por exemplo, que toda a maneira de olhar, né, o doente como se ele fosse um vírus no corpo social, iria se transformar, e que isso ia ter impactos, inclusive, no modo como a medicina via a doença, né? Num certo momento, a gente até pensava que, com o surgimento, e principalmente no campo da doença infecciosa, portanto, da AIDS naquele momento, da discussão dos direitos, da impossibilidade de você isolar os doentes ou eliminá-los, num certo sentido, né, iria fazer, inclusive, com que o pensamento médico se transformasse na direção de uma imunologia nova, né? Eu acho que em parte, isto aconteceu, mas acho que, de outro ponto de vista, eu acho que as forças se rearrumaram, né? Mas que os interesses do Estado, eles continuam presentes, eles continuam pressionando esse campo de um modo muito particular. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, são algumas inquietações em relação ao modo como os direitos humanos e o direito à saúde, eles podem se transformar, mesmo veladamente, em uma obrigação à saúde, né? E aí, obviamente, eu não estou falando do ponto de vista jurídico, eu estou falando do ponto de vista de um sociólogo, né? Ou seja, eu estou pensando muito mais a aplicação desses direitos, o contexto em que esses direitos vão sendo implementados concretamente. Nesse sentido, a primeira questão que eu trago diz respeito às definições de saúde e ao que fazer com os outros, com os que não aderem às normas hegemônicas de saúde ou resolvem não exercer os seus direitos. Vou me explicar, né? No Centro Latino-Americano de Sexualidade e Direitos Humanos, a gente, enfim, trabalha com os alunos questões relacionadas aos direitos reprodutivos, e aí, no meio, enfim, estava discutindo com os alunos sobre isso, e no meio da discussão eu notei que eles pensavam direitos reprodutivos apenas como o direito de não ter filhos ou de ter poucos filhos.
né? No meio da aula, eu comecei a perceber que havia um conteúdo, que o direito reprodutivo não era apenas o direito de ter quantos filhos você resolva ter, né? Que o direito reprodutivo era considerado por eles apenas como o direito de ter poucos filhos. Vocês podem dizer, bom, mas é isso que se deseja atualmente, né? Eu diria, depende do contexto, né? Estive recentemente numa discussão sobre saúde dos povos indígenas, onde haviam representantes das mulheres, né? As mulheres que estavam nessa reunião, elas queriam, elas demandavam do Estado serviços que pudessem fazer com que elas tivessem seus 10 ou 12 filhos de uma maneira saudável, né? Quer dizer, elas, enfim, para elas, a noção de saúde é ter mais de 10 filhos, né? Os povos indígenas brasileiros estão numa política natalista forte, né? Então, as mulheres estão tendo muitos filhos. E elas querem que o Estado ampare essa enfim, né, essa estratégia natalista, né? É muito interessante como o Estado tem dificuldade, porque, de fato, o Estado também está preparado para pensar a política reprodutiva como uma política de redução de filhos, e não uma política né, para mulheres que têm 10 ou 12 filhos. Então, essa é uma primeira questão que eu acho que é muito interessante, que é pensar até que ponto a retórica dos direitos da saúde, né, ou melhor, a política baseada no direito à saúde, ela pode prescindir de um aparato pedagógico forte, pesado, que indique aos indivíduos em que direção esse direito deve ser perseguido, né? Aqui no meu texto, eu trago vários exemplos de questões complicadas, né? Eu acho que o exemplo clássico é dos usuários de drogas, né? Quer dizer, as pessoas que não têm essa mesma concepção de saúde, ou que não querem exercer esse direito, o que fazer, né? O que fazer com eles? Não há uma certa condenação moral por parte desse aparato, desse dispositivo pedagógico, para fazer com que as pessoas, de fato, façam com que o direito se torne uma obrigação? Essa é uma questão. Eu queria apenas levantar um último ponto, que que diz respeito a uma certa utopia jurídica que eu acho que a gente está vivendo no mundo atual, pelo menos no Brasil. Lendo e discutindo com meus alunos outro dia, o Luciano Sfez, naquele Saúde Perfeita, o Sfez estava falando da era das grandes utopias, né, do mundo intermuros entre a Bastia e a queda do muro de Berlim, quando a utopia marxista desaparece. Eu discutia um pouco com os alunos o quanto, né, o tempo heróico da medicina social, as pessoas imaginavam, quer dizer, pelo menos os colegas mais próximos, etc., imaginavam que uma sociedade saudável, plenamente saudável, seria uma sociedade sem classes, uma sociedade pós-capitalista, né? A sociedade capitalista, de um certo modo, produzia doença. E qualquer mudança, do ponto de vista jurídico, ou mesmo do ponto de vista das políticas, era um pouco enxugar o gelo, porque enquanto uma profunda transformação não acontecesse, né, a doença ia continuar sendo produzida do mesmo modo. Alguns mais velhos talvez se lembrem um pouco do que significava isso, né? Depois da queda do muro, né, do fim desse paradigma, pelo menos da sua hegemonia, a gente ficou um pouco sem chão. E eu me pergunto até que ponto a esperança de felicidade não foi transplantada para a justiça, né? A justiça que antes, quem se lembra um pouco da teoria marxista, a justiça fazia parte da superestrutura jurídico-política, né? Ela era parte do problema, ela não era a solução, né? A partir do momento que esse paradigma desaparece, nós nos voltamos à justiça para que ela instaure essa sociedade igualitária, equânime e feliz, né? Eu acho que a gente precisa começar a se perguntar também até que ponto é possível que a justiça responder a essa reivindicação, a essa demanda, a essa expectativa, né? Me parece que
como, de outro lado, a saúde passou a ser, né, um sinônimo de felicidade, porque é o estado de bem-estar, o estado completo de bem-estar, etc., até que ponto a justiça pode responder a essa expectativa? Enfim, são questões, espero que a gente consiga, a partir delas, discutir um pouco mais. Obrigado. Eu queria rapidamente fazer um comentário para a gente abrir para o debate, que a ideia dessa mesa é para provocar, além de fazer uma provocação, causar essa coisa intrigante, né, de necessidade de liberdade, até na perspectiva ou na possibilidade de, primeiro, de um diálogo entre diferentes movimentos ou formas de expressão de movimentos na luta pela vida. Acho que aqui a gente tem representado a luta antimatrimonial, tem aqui representada a luta desenvolvida pelos portadores de HIV, tem uma luta pelos direitos humanos e essa perspectiva que o Sérgio coloca da sexualidade, e um pouco fazer uma provocação também que a gente trabalha com algumas dicotomias que atrapalham muito o nosso pensamento e a própria produção do conhecimento, como Estado, sociedade, né? Vida ou morte, doença, e a gente esquece de sofrimento, a gente esquece de tristeza, é quase que um entorpecimento, né, dos nossos sentimentos e aflições, como isso não pudesse ser a mola ou uma possibilidade de espaço para a palavra. Eu lembrei da ordem do discurso do Foucault. Quem é que tem o direito à palavra, né? Qual é o espaço da palavra? Qual é a palavra, né, que a gente está colocando? E aqueles que não falam, têm a palavra, né, como os deficientes, por exemplo. A gente tem um problema aqui também de acesso de deficientes. Então, a gente também fica... A ideia de hoje está se convocando, né, convidando vocês a partilhar, porque seguramente a gente está vendo pessoas aqui que a gente só poderia estar, em alguns casos, vendo em congresso, mas está facilitando o acesso para a gente promover esse diálogo ao maior número de pessoas que produzem saberes e práticas, para a gente é absolutamente fundamental. Esse é o laboratório vivo do lápis. Essa é a possibilidade do encontro. E a ideia de estar colocando demanda ou liberdade, necessidade ou liberdade, é porque, do ponto de vista da organização, da formulação da política, historicamente, o que é legítimo são as necessidades. O tempo todo você tem o texto, as reais necessidades de saúde da população. Eu fico absolutamente abismada, né, o que é real e o que é necessidade. Quer dizer, isso remete toda uma perspectiva de análise que é hegemônica da economia, que o tempo todo ela é evocada para qualificar a demanda e qualificar o modo como respondê-la e os interlocutores privilegiados para o fazer. Então, esse aspecto para a discussão que está colocado em demanda e direito é absolutamente fundamental. E quando eu coloquei liberdade aqui, é no sentido da Hannah mesmo, da Hannah Arendt, né? Nós somos sujeitos políticos. Então, essa coisa, às vezes, me incomoda um pouco, e muitos pesquisadores estranham, né, como é que, de repente, alguns campos podem se cruzar, né, na produção do conhecimento, a ciência política com antropologia, com sociologia, enfim, né, ou sociologia política, onde você tem autores, por exemplo, a gente deveria investigar o sofrimento que algumas políticas causam. O Gramsci é o efeito disso, quando ele lutou contra o fascismo. Né? Ele estava lutando pela democracia. E ele foi confinado para justamente se calar. Quer dizer, e tem uns efeitos que é de uma política de Estado totalitária. Então, esse aspecto que eu estou colocando, né, aqui, provocando, né, qual o lugar da palavra? Qual o espaço democrático dessa palavra? Como é que fica uma pessoa que tem uma doença venérea, mais uma outra doença que pode ser AIDS e que é portador de um problema mental e que tem outros aspectos que, cada vez mais, a gente vê uma fragmentação também do modo como se demanda, da forma como se constrói. E aí eu faço uma provocação. Quando é que a gente vai ter, efetivamente, a solidariedade de experiências e de conhecimento? Quer dizer, o que pode contribuir na luta pela vida o movimento antimatrimonial, que é anterior ao SUS, enfim, é anterior à série de aspectos, é mais abrangente, tem uma complexidade. Que contribuição é essa? Né? Como é que o movimento da política de AIDS, que foi pelo Estado, que muito se alcançou, né,
e teve contemplado a inserção dos atores e sujeitos numa outra configuração, que não vamos tratar desse assunto. Então, que noção de Estado é essa que a gente está utilizando? Que sociedade civil é essa? Quer dizer, esse o que o Gramsci chama de Estado é um momento provisório da sociedade civil. Essa noção de Estado ampliado, como é que a gente se coloca na questão do direito e da demanda? Senão vai ficar isso. Eu acho que o Sérgio colocou uma questão muito importante. Vamos, mais uma vez, devolver à justiça a nossa capacidade, que foi ceifada em algum momento, de ser políticos. Tá bom, talvez a gente não consiga ter uma ágora, mas, seguramente, se a gente conseguir defender alguns princípios, eu acho que a gente pode avançar no sentido e dar vozes à integralidade que cada um está buscando. Nós vamos começar com 3 peças de Schumann, Robert Schumann, Stücke im Volkston, mit humor, com humor. O quarto peso, nicht zu rasch. Quinto, stark und markiert.